acontecer uma coisa e o outro achar outra coisa. Baseado no quê? No seu conhecimento. Isso daqui não é achismo. Não é para ser. Não é para ser achismo. Você precisa ter informação. Você precisa saber o que você está fazendo. Por quê? Por que você está comprando um contrato de uma coisa? Você tem que ter uma razão. Por exemplo, o maior contrato que vai existir de previsão, que vai movimentar talvez a maior quantidade de dinheiro no mundo, é se a China vai ou não invadir Taiwan. Se a China invadir Taiwan, qual é o impacto na economia do mundo? Como é que você se protege do evento a China invadir Taiwan? A não ser que exista um contrato sobre o evento a China invadir Taiwan, para eu fazer um hedge, para eu ir lá e comprar aquilo como uma forma de seguro. Vamos supor que eu tenha, né, ações da TSMC, que é a empresa de chips taiwanesa. Se a China invadir Taiwan, o que vai acontecer com a TSMC? Vai colapsar, né? E aí eu vou perder muito dinheiro. Como é que eu me protejo disso? Eu vou lá e compro um contrato sobre o quê? A China vai invadir Taiwan. E aí, o dinheiro que eu perco aqui, eu ganho ali. Isso se chama seguro. Por que eu faço isso? Isso é uma operação financeira de seguro, para eu me proteger de uma coisa. Que interessante, cara. Isso é um evento. Isso existe no mundo em todos os mercados de commodities. Em todos os negócios que usam negociações em dólar. Qual é o objetivo? Atingir o PCC? Onde é que está o PCC? Onde é que atinge o PCC? Tipo, não tem esse alvo. Vai fazer isso para derrubar o governo brasileiro? Não, isso de jeito nenhum. Isso é completamente fora da equação. O Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é o Irã, o Brasil... Não importa que as pessoas aqui dentro não gostem do governo brasileiro, não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. O Trump não vai fazer isso, o Trump não é ideológico, o Trump já recuou nas sanções, no tarifaço, já criou uma relação aí com o Lula. De certa forma amistosa. Assim, totalmente fora. Se fosse na época da Magnitsky, a declaração do PCC como organização terrorista... Aí teria uma outra leitura. Eu faria uma leitura assim... estranho, né? Ninguém sabe qual é o limite do Trump. Hoje, de forma alguma, assim, tá totalmente fora do contexto achar que isso vira alguma coisa a mais. Até porque nem tem esses alvos. Isso está muito mais ligado com ações financeiras, né? O PCC tem ligação na Tríplice Fronteira com organizações terroristas, com o Hezbollah. Estou inclusive publicando um documentário que eu passei acho que 3 ou 4 anos fazendo. Eu visitei a Argentina, que está mais ligado com ações financeiras, né? O PCC tem ligação na Tríplice Fronteira com organizações terroristas, com o Hezbollah. Estou inclusive publicando um documentário que eu passei acho que 3 ou 4 anos fazendo. Eu visitei a Argentina, que teve o atentado na AMIA, né? E na embaixada israelense, do Hezbollah, do Irã. Fui para a Inglaterra, para a França e para a Bélgica e visitei lugares e pessoas que sofreram ataques terroristas. E o meu documentário é sobre terrorismo na América do Sul. E um dos links é o PCC com o terrorismo internacional fundamentalista islâmico. E isso acontece, né? A região é a Tríplice Fronteira. E os Estados Unidos, se ele declarar, né, ou se ele colocar o PCC como isso, esse combate econômico, financeiro, uma série de coisas vai facilitar para os americanos combater essa ameaça que existe, dessa conexão desses dois grandes grupos criminosos. Porque uma organização terrorista é uma organização criminosa. Nem toda... Não. Perfeito. Não uma operação militar nesse sentido, assim. Tipo, pode alguma coisa na Tríplice Fronteira específica que se sabe que está acontecendo ali, faça-se uma operação e aí tá... Se tiver um espaço ali dentro do Brasil, se o cara fugir para dentro do Brasil, pode ser. Mas Entendi. Tá bem longe. Próxima aí, Vitão.
Mandou uma mensagem pelo Pix. O porta-voz do quartel-general, Ebrahim Zoufakari, vem desafiando o Trump com suas falas, dizendo hoje que o Trump está demitido. Professor Agaossi, comente sobre como o Trump encara essas provocações. Olha, acho que o Trump não liga muito, ele está acostumado. O encontro do Trump com o prefeito de Nova York, para mim, é um belo... merda, isso daí é muito bom. E é um retrato muito claro do espírito dele, assim, né? Primeiro porque ele é parte do show também. Ele também faz esse contraponto do show de xingar os outros. Então ele espera que isso aconteça e ele acha que isso é legal. Tanto que ele fala, né, pro Mandani ali na... Não, pode falar que você achava que... Fala o que você quer. Porque ele falou, você não falou que ele era um fascista, agora você não vai falar? Ele pode falar. E ele fala, pode falar o que você acha. Não tem problema, eu não ligo. Parte do show também. Ele também faz esse contraponto do show de xingar os outros. Então ele espera que isso aconteça e ele acha que isso é legal. Tanto que ele fala, né, pro Mandani ali na... Não, pode falar que você achava Fala o que você quer. Porque ele falou, você não falou que ele era um fascista, agora você não vai falar? Ele pode falar. E ele fala, pode falar o que você acha. Não tem problema, eu não ligo. E é meio que bem isso, né? Então, assim... E ele escuta muitas... Ele critica muita gente, ataca muita gente, e ele também escuta isso de muita gente. Então, eu não acho que... Que ele vai se doer, né? Não acho que tenha efeito nenhum, assim. Por outro lado, existe uma tese que dizia... Eu lembro, se eu não me engano, saiu no jornal, um jornal importante americano, que eu não vou lembrar qual, que a gota d'água pro Trump ir lá pescar o Maduro teria sido as dancinhas do Maduro. Isso. Não, eu falei até disso, acho que aqui com você também. A dancinha provocou, porque era desafiando ele, né? E não era uma dancinha xingando o Trump. Era desafiando que o que o Trump estava fazendo não passava de tackle, né? De um blefe que não ia levar a lugar nenhum. E acho que isso foi um impulso a mais ali. Então tu diria que são duas provocações que pegam em lugares diferentes pro Trump. Tá bom. Falar pessoalmente dele, mas, por exemplo, o regime nuclear, tem uma bomba atômica e assim por diante. Mais uma ameaça de assassinato, né? Pois é. Isso. Entendi. Tem mais aí, Vitão? Então dá-lhe. Mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, diante da importância da inteligência estatal demonstrada nos ataques, como é vista a exposição pela mídia do nome de um agente da ABIN, como aconteceu recentemente? Qual é a primeira parte, diante? Pois é, cara. Dá play de novo aí, que eu acho que o maluco foi para um lugar, começa num lugar e foi parar em outro. Bernardes mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, diante da importância da inteligência estatal demonstrada nos ataques, como é vista a exposição pela mídia do nome de um agente da ABIN, como aconteceu recentemente? Bom, vamos tentar expandir isso para um universo um pouco maior. Levando em consideração... É porque ele está falando que eu acho que teve os caras teriam dito que o Glauber era um... Isso, o Glauber era um agente da ABIN. Mas eu não sei em que medida que isso tem a ver com os conflitos internacionais. Mas... Sei lá, os serviços de inteligência são importantíssimos para a sobrevivência de um país. Não no Brasil, porque o nosso serviço de inteligência não tem recurso, não tem capacidades de fazer coisas, porque o país não levou isso a sério. Em outros países isso é mega importante. Sei lá, os serviços de inteligência são importantíssimos para a sobrevivência de um país. Não no Brasil, porque o nosso serviço de inteligência não tem recurso, não tem capacidades de fazer coisas, porque o país não levou isso a sério. Em outros países isso é mega importante. E você não revela o nome pelo amor de Deus, um agente, né, de um espião. Isso aconteceu no governo Bush. Virou até um filme, eu não vou lembrar o nome, mas é um filme bem interessante, bem importante, porque foi assim, chocante o governo ter feito aquilo com um desafeto político, e aí revelaram o nome do agente secreto. Do agente que era, na verdade, se não me engano, a história era que a mulher do cara era a espiã e
eles tiveram um problema com o marido, que era um político, uma figura política, e aí, para ferrar com ele, foram lá e revelaram o nome da mulher. A história é mais ou menos exatamente essa. Entendi. E tem filme disso. Filme muito bom. Então existe precedente na história, mas é uma coisa que você não tem que fazer de jeito nenhum, né? Pô, teve lá a história lá do governador do Rio de Janeiro lá explanando. Ferrar com ele, foram lá e revelaram o nome da mulher. A história é mais ou menos exatamente essa. Entendi. E tem filme disso. Filme muito bom. Então existe precedente na história, mas é uma coisa que você não tem que fazer de jeito nenhum, né? Pô, teve lá a história lá do governador do Rio de Janeiro lá explanando qual que era o carro da polícia secreta também. Puta então, que pariu, meu irmão. Os cara... É que a gente não sabe fazer isso direito, família. A gente não tem... Nosso serviço secreto aqui é meio, né? Porra, daquele jeito. Cadê? Dá na próxima aí, Vitão. Guilherme mandou uma mensagem pelo Pix. Qual nova ordem mundial está sendo construída a partir dessas intervenções ostensivas do grupo político do Trump? É factível que tire os EUA da OTAN, haja vista a crescente divergência com os europeus? Olha, eu não acho que no final das contas ele vai tirar, porque o Trump, assim, ele flerta com o Putin, ele agrada o Putin, mas eu não acho que ele é totalmente ingênuo a ponto de achar que o Putin não vai dar trabalho para ele se não tiver nenhuma resistência. Então, abandonar a OTAN por completo é abrir o portão e liberar o caminho para o Putin vir. E se o Putin ficar... eu não acho que ele vai chegar nesse ponto. Agora, ele vai entrar numa guerra para salvar a Europa? Aí é uma outra pergunta, já com um tom acima, que talvez ele não fará isso. A menos que tenha ganhos para ele. Ganhos e... Mas não deve rolar nos próximos 2 anos, né? Porque a gente precisaria que o Trump... já que a gente está falando do Trump, sim. né? Não deve acontecer. Que a gente não sabe se ele vai querer um terceiro mandato. Né? Imagino. Não me parece, sabia? Com essa história da maneira como ele está conduzindo essa guerra do Irã, parece que ele não está tão preocupado com as consequências da opinião pública interna. Não parece mesmo. E ele não está reagindo da mesma forma que ele reagiu em outras situações parecidas, quando ele trouxe o tarifaço, né? Ele implantou o tarifaço, aí os mercados reagiram muito mal, aí ele recuou. No começo desse ano, quando ele falou que ele ia tomar a Groenlândia de qualquer jeito, os mercados reagiram muito mal e ele recuou. Dessa vez, os mercados estão reagindo muito mal e ele não está recuando. E a opinião pública está reagindo muito mal e ele não está fazendo o trabalho do que ele precisa fazer. Que o trabalho é, basicamente, vender a guerra para os americanos, uma coisa que ele não fez. Ele não fez, reagiram muito mal e ele recuou. Dessa vez, os mercados estão reagindo muito mal e ele não está recuando. E a opinião pública está reagindo muito mal e ele não está fazendo o trabalho do que ele precisa fazer. Que o trabalho é, basicamente, vender a guerra para os americanos, uma coisa que ele não fez. Ele não fez, ele só apareceu um dia e falou assim: começamos as operações no Irã. Isso é meio contrário do que ele estava falando na campanha, né? Não só ao contrário o fato dele iniciar uma nova guerra, né, no Oriente Médio ainda, como também é contrário ele não vender o porquê precisa fazer a guerra. E eu já falei disso em outros lugares, mas essa é um dado interessante. Se você pergunta para os americanos, vocês são a favor da guerra? E a maioria dos americanos fala não. Se você pergunta para os americanos, vocês são a favor do uso da força para impedir o Irã de ter uma bomba atômica? A maioria é sim. Entendi. Ou seja, ele tinha que ter vendido a guerra direito. Perfeito. Ele tinha que ter falado assim, tem um problema muito sério, e o problema é sério, porque, obviamente, imagina o Irã entregando uma bomba atômica para o Hezbollah, para o Hamas. Mas o Hamas não vai conseguir lançar um míssil. Não vai, mas ele pode colocar dentro de um container que vai num navio e o container atraca em Nova York
pelo visto, era só usar outras palavras, né? Que ele conseguiria, Isso. inclusive, ganhar... E falar antes, falar mais, entendeu? Tipo, o papel do líder, né? Ele é conduzir a nação para entender uma coisa sobre a perspectiva do que ele quer, do ponto de vista da persuasão. Uhum. E óbvio que ele vai usar as ferramentas de fazer essas pessoas imaginarem o medo ou o terror que possa ser um episódio como esse. E ele tá enfrentando uma resistência muito grande dessas figuras da franja maga, esses caras todos radicais. Já falou aqui do Tucker Carlson, né? Mas ele tem pretensões presidenciais. Ele aparece nas pesquisas. Ele quer ser presidente. Que coisa, né? E óbvio que ele vai ter que atacar o Trump, né? É verdade. E o Trump não vai deixar isso fácil, porque o Trump não é assim. Então... Complexo, né, cara? Nossa, ou seja, tem muito trabalho pra você ainda, né, Rock? Tem. mais aí, Vitão? Então dá-lhe. Pedro mandou uma mensagem pelo Pix. Com os IUA focados no Irã, a Ucrânia será abandonada e um acordo pró-Rússia virá? A forma com que Trump trata Zelensky equivaleria a Roosevelt falar aos invadidos na Segunda Guerra. Vocês não têm as cartas? Pedro mandou uma mensagem pelo Pix. Com os IUA focados no Irã, a Ucrânia será abandonada e um acordo pró-Rússia virá? A forma com que Trump trata Zelensky equivaleria a Roosevelt falar aos invadidos na Segunda Guerra. Vocês não têm as cartas? Olha, eu não acho que ele vai abandonar, porque a Europa não vai abandonar agora a Ucrânia, que já é o que está acontecendo. A Europa está pagando a conta para proteger a Ucrânia. E os Estados Unidos, assim, não sei se necessariamente ele precisa... não sei se ele consegue forçar a Ucrânia a se render ao Putin. Todos os movimentos que o Trump fez até hoje, ele ameaçou, ele foi longe, mas ele não foi até o final. Isso me parece que talvez tenha um receio dele ali, meio que parecido com o que a gente acabei de falar, né? Que é a história de vai entregar tudo pro Putin. Isso é ruim, é perigoso. O Trump tem essa percepção, ele é um cara competitivo. Ele não quer também deixar o Putin ser mais forte, mais poderoso do que ele ainda. Né? No fim das contas, são pessoas que estão ali tomando as decisões, né? Que também têm emoções. Uma pessoa mais ponderada, menos rígida, menos inconsequente. E o que está acontecendo é o contrário disso. Porque, na verdade, eles estão preocupados em deixar um legado e percebem que não tem consequências desse legado, uma vez que ele já não vai viver muitos anos depois do que ele fizer o que ele quer fazer, entendeu? Ou seja, ele pode fazer, ele não vai sofrer a retaliação disso se der errado, e ele está mirando em fazer algo muito além da conta para deixar um legado. E parte do problema para onde o mundo está caminhando tem a ver com essas lideranças e com a idade delas. Mas se comportando de um jeito contrário ao que a gente imagina que é uma pessoa madura. Que já viveu tudo e que está cansada. E que tá bom, chega. Vamos com calma. O Xi Jinping não é idoso, né? Ele tem... Eu não tenho certeza. Mais de... Cara, vamos sei. checar para não falar besteira, mas Tá, eu acho que ele tem mais de 70. É? Tá. Eu acho que ele tem Entendi. mais de 70. A gente tem poucas exceções, né, de lideranças jovens no mundo, né? É verdade. Poucas. Eu acho que o cara lá de Burkina Nasceu Faso... em 53. Tá. 71. 71, viu? Acertei. Tá. Mais de 70. Cara, não vamos sei. checar para não falar besteira, mas Tá, eu o Vitão acho que ele tem consegue mais de ler pra gente. 70. É? É. Tá. Eu acho que ele tem Entendi. mais de 70. A gente tem poucas exceções, né, de lideranças jovens no mundo, né? É verdade. Eu Poucas. acho que o cara lá de Burkina Nasceu Faso... em 53. Tá. 71. 71, viu? Acertei. Mais de 70. acertou. Olha lá, o rock só Boa. Isso não é um acerto, né? Isso é um conhecimento ou não.
Rock, obrigado por vir aí, cara. Prazer, cara. Obrigado pela tua Obrigado por presença, estar aqui. pelo papo. E bom, essa daqui é a tua câmera, Tá se você bom. quiser falar alguma coisa. Bom, pessoal, para quem não me conhece, não me segue, é Professor Rock, Rock é HOC. Me siga Instagram, YouTube, TikTok, vídeos longos, temas interessantes. Tem um que a gente não falou aqui, que é a briga da Anthropic com o Pentágono. Tem um vídeo novo no meu canal sobre isso, 1 hora de vídeo. Esse é um dos assuntos mais importantes porque é uma discussão sobre você dar o controle do lançamento, a automação da inteligência artificial, lançar armas, lançar ataques. Esse tema é muito legal. Vai lá no meu canal, assiste, tem vários outros assuntos. Também tem o meu aplicativo Rock Academy, que você pode baixar na loja do Google, Apple. Vários outros professores ali dentro, um monte de aulas, cursos. E tem o Bunker do Rock, que é um feed de notícias em tempo real, nova, para, enfim, se qualificar para entender o mundo de hoje. Esse é a sua pós-graduação. Tem grandes nomes como Tony Blair, uma conversa minha com ele aí longa, que é uma das aulas. Muito interessante. Maneiro. Isso. É um prazer estar aqui com vocês e continuamos essa conversa lá nas minhas redes e outros momentos aqui com o Igor. Valeu, Rock. Muito obrigado pela moral. A gente vai deixar todos os links que o Rock mencionou aqui no comentário fixado para você chegar com facilidade, tá bom? E aqui na descrição tem também ali o Discord para você sugerir novos episódios aí, novos temas também. E vira membro, que a gente tá fazendo conteúdo para os membros todos